Bom dia, meu povo, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem, com as graças de Deus. Hoje nós iremos continuar nossa aula de história, né? Temos aqui a escola, professor Dr. Amaro Fernandes de Oliveira Sobrinho, que é a nossa escola, né? Quinto ano. E temos aqui disciplina, história, não é? E o que vamos estudar hoje é a continuação da aula de história da semana passada, que é falando ainda sobre a cidadania. Não é? Na aula passada, nós estudamos a cidadania no tempo colonial, naquele tempo do descobrimento do Brasil, como era a cidadania naquela época. E agora vamos estudar cidadania no Brasil republicano. Quer dizer, como era a cidadania depois que o Brasil ficou livre de Portugal, né? Depois da independência do Brasil, que ficou independente de Portugal, como ficou a cidadania, como era os cidadãos depois da independência do Brasil, certo? Aí temos aqui a imagem da época, né, da independência, quando Dom Pedro proclamou independência ou morte, e a partir dali o Brasil ficou independente de Portugal. Temos aqui cidadania no Brasil republicano. Os primeiros anos da República. Em 1889, a República foi proclamada no Brasil pelos militares. Uma nova Constituição foi escrita em 1891, abolindo muitas das instituições anteriores do período imperial. Essas novas leis ampliaram direitos, abolindo, por exemplo, o voto censitário, de acordo com a renda, e estendendo-o a todos os homens maiores de 18 anos. Com isso, mais pessoas foram incluídas na cidadania. O que quer dizer aqui? Que depois da proclamação da República, foi feita uma nova Constituição, né? Em 1891, e nessa Constituição tinha algumas leis, umas novas leis, que excluía as leis anteriores. Por exemplo, uma das leis que foi feita nessa nova Constituição de 1891 era a lei que abolia o voto censitário. Quer dizer, as pessoas, antes da proclamação da República, os homens, só os homens, que podiam votar, só eram os homens que tivessem dinheiro, que tivessem posses, que tivessem fazenda, os fazendeiros, os ricos. A elite era que podia votar. Mesmo sendo homem, mas não fosse rico, fosse um homem pobre, fosse um escravo, fosse quem quer que fosse, não tinha direito de votar, porque não tinha posses. Então, isso se chamava voto censitário, porque só votava quem tinha dinheiro, quem era rico. Aí, a partir da proclamação da República, a partir da nova Constituição, não existiu mais isso. Todos os homens, a partir de 18 anos, que tivesse dinheiro ou que não tivesse dinheiro, que fosse rico ou que fosse pobre, sendo homem, a partir de 18 anos, poderia votar. Aí, nisso, as pessoas, os homens, né, nesse caso, eles eram considerados cidadãos. Todos os homens, a partir de 18 anos, eram considerados cidadãos, porque votavam, certo? Mas as mulheres, as indígenas, analfabetos, ficaram fora, né?
mesmo sendo mulheres, os índios, né? E as pessoas que não sabiam ler nem escrever não poderiam votar, certo? Mesmo que fosse homem a partir de 18 anos, mas fosse índio ou não soubesse ler nem escrever, fosse analfabeto, eles não eram considerados cidadãos, então eles não votavam. E mais ainda, os ricos fazendeiros encontraram um modo de controlar as eleições e os votos das pessoas mais pobres, principalmente dos trabalhadores ligados a atividades agrícolas. O voto não era secreto, portanto, esse trabalhador era obrigado a escolher o candidato indicado por seu patrão. Para isso, ele recebia algum pagamento, como alimentos ou transporte, até o local da votação. E, se desobedecesse, era punido com a demissão ou até mesmo com castigos físicos. Esse tipo de eleição, que existiu nos primeiros 30 anos do século XX, foi chamado de eleição de cabresto ou voto de cabresto. O conjunto dos eleitores manipulados pelos fazendeiros, que eram chamados de coronéis, era denominado curral eleitoral, lembrando um rebanho de gado. Com essa estrutura, esses ricos proprietários é que ocupavam os principais cargos políticos e governavam o país de acordo apenas com seus interesses particulares, sem pensar em benefícios ou direitos para o conjunto da sociedade brasileira. Mesmo depois da Constituição, da nova Constituição de 1891, onde os homens a partir de 18 anos votavam, mas por trás disso ainda tinha pessoas pobres, homens pobres, que eram trabalhadores, que trabalhavam nas fazendas dos fazendeiros ricos. Existiam muitos trabalhadores. Essas pessoas eram homens, eles tinham o direito de votar, mas só que era um voto chamado um voto de cabresto. O que quer dizer um voto de cabresto? Eles votavam, mas não tinham o direito de escolher em quem ia votar. Eles votavam no que o patrão dele mandasse. O patrão dele chegava para o trabalhador e dizia: olhe, você vai ter que votar em fulano de tal. E o trabalhador era obrigado a votar no candidato do patrão dele, certo? Ele recebia alimento em troca daquele voto que ele ia dar, recebia no dia da votação, eles transportavam os trabalhadores até aquele local de votação, mas tudo com a intenção, porque queria o voto daquele trabalhador. Quer dizer, o trabalhador ele não tinha a liberdade de escolher em quem ia votar. Ele votava em quem o patrão mandava. E ai, se o patrão soubesse que ele não tinha votado naquela pessoa que ele indicou. Porque se o patrão, o coronel, o fazendeiro soubesse que o trabalhador não votou na pessoa que ele mandou, naquela época, o patrão mandava punir o trabalhador, além de deixar ele sem emprego, punia ele, a família dele, ele chegava até expulsar a família da casa, né? Às vezes chegava a bater no trabalhador, né? Porque não tinha votado na pessoa que ele mandou. Então, isso se chamava voto de cabresto, quer dizer, um voto onde a pessoa é obrigado a fazer o que o patrão queria, certo? Afrodescendentes libertos, mas excluídos da cidadania. Outro problema que aumentava a desigualdade social no Brasil republicano foi a questão dos ex-escravos. Após muita resistência e muitas ações dos abolicionistas, isto é, as pessoas que lutaram pelo fim da escravidão no país,
foi assinada a Lei Áurea em 1888, ainda no Império. Entretanto, o governo ou os fazendeiros não se preocupavam com o destino dessas pessoas. Não lhes deram terras para cultivar, nem moradias, e também não havia empregos disponíveis, pois nessa época já estavam chegando imigrantes estrangeiros que eram contratados para a lavoura e os trabalhos mal remunerados nas cidades. Esses imigrantes, por serem de outros países, também não tinham direitos, não participavam da cidadania. Veja bem, o Brasil, naquela época da independência, né? Que antes da independência teve a Lei Áurea, onde foi a lei que a princesa Isabel assinou o fim da escravidão no país, no Brasil, onde os escravos foram libertos. Mas mesmo sendo escravos libertos, que não era mais obrigado a trabalhar de graça, que eles trabalhavam de graça, sem receber nada em troca, só mesmo um prato de comida, né, e era muito maltratado. Eles foram libertos, mas mesmo assim, eles não tinham, depois da liberdade, não tinha muitas vezes aonde trabalhar, não tinham onde morar, né? Foi uma época muito complicada para os escravos, porque naquela época muitas pessoas de outros países vieram se estabelecer aqui no Brasil, vieram morar aqui no Brasil. E as fazendas começaram a contratar essas pessoas que vinham de outros países para trabalhar na lavoura. E os negros começaram a ficar de fora, começaram a passar fome muitas vezes porque não tinham onde trabalhar, mesmo ele não mais sendo escravo, porque ele podia trabalhar em qualquer coisa que ele quisesse, mas só que não tinha emprego. Foi uma época muito difícil, certo? E eles, os que vinham, mesmo homens que vinham de outro país morar aqui no Brasil, que se estabeleceram aqui no Brasil, começaram a morar no Brasil, mas por não serem do Brasil, serem de outros países, eles não tinham direitos também e não participavam da cidadania, certo? Aqui temos uma imagem, né, do voto do cabresto, como a gente chama, né? Veja como eles fizeram. Aqui temos como se fosse o fazendeiro, aqui, ó. O fazendeiro trazendo atrás dele, né, amarrado, uma pessoa, o corpo de uma pessoa, mas com a cabeça de um jumento, de um burro. Quer dizer, voto de cabresto é como se a pessoa fosse um burro que tinha que fazer o que o dono dele mandasse, né? Aí por isso que chamou voto de cabresto, porque a pessoa fazia só o que o patrão dele pedisse. Aqui, revista Carreta, Rio de Janeiro, 1927. O voto de cabresto era a principal arma para os grandes fazendeiros excluírem a maioria da população brasileira da cidadania, né? Porque só eram cidadãos naquela época quem votasse. Era considerado cidadãos. Assim, os afrodescendentes permaneceram excluídos. Afrodescendentes eram os escravos, né? Os africanos, os negros, que eram afrodescendentes. Eles permaneceram de fora, vivendo em condições precárias de trabalhos mal remunerados. Muitos foram morar nos morros do Rio de Janeiro, onde surgiram as primeiras favelas. Como essas pessoas não recebiam também a educação, sendo na maioria analfabetas, não podiam votar, ou seja, não tinham participação política, né? Os escravos, mesmo libertos, como estava muito difícil para eles arrumar trabalho, né? E quando arrumava era mal pago, muito mal pago, um salário de miséria. Muitos não tiveram de morar.
e foram morar nos morros do Rio de Janeiro. Foram formando as primeiras favelas do Rio de Janeiro, foram formadas pelos os ex-escravos, né? E por ser muito pobres, eles não tinham educação, não estudavam. Porque naquela época só quem estudava era o filho do rico também, até isso. O pobre não tinha vez, porque só quem estudava nas escolas eram os filhos dos ricos, os fazendeiros, as pessoas que tinham mais posse. E os negros, além de negros, eram pobres, então eles não podiam estudar. Aí a maioria era analfabeto, não sabia ler nem escrever, por isso que também não tinha o direito de votar, certo? Aqui temos a imagem de uma família de negros, né, de escravos, ex-escravos, que foram libertos, mas não receberam assistência do governo. Eles foram excluídos da cidadania porque não votavam, eram analfabeto, né? Famílias de negros no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. Essa foto foi tirada em 1910. Mudanças a partir de 1930. Inúmeras rebeliões continuaram ocorrendo no país, no campo e nos centros urbanos, por motivos específicos, mas revelando a insatisfação contra as regras de uma sociedade que excluía milhares de estrangeiros, brasileiros, afrodescendentes, indígenas, mulheres, trabalhadores de baixa renda. Foram muitas e muitas lutas para ampliar a cidadania. Em 1930, ocorreu uma mudança profunda na política, diminuindo o poder dos fazendeiros. Outra Constituição foi feita em 1934 e essa, pela primeira vez, incorporou mulheres no direito do voto e garantiu direitos aos trabalhadores. Vemos aqui, né, a Constituição, a capa da Constituição de 1934, que foi a partir dessa Constituição que fizeram leis, foram feitas leis, aonde os fazendeiros eles perderam mais o poder, porque naquela época os fazendeiros eram todos poderosos, né? E eles começaram a perder mais o poder, porque na Constituição, a partir de 1934, as mulheres começaram a poder votar também. E também teve direito, alguns trabalhadores começaram a ter vários direitos, né? Porque antes dessa data, de 1934, não podiam votar mulheres, não podiam votar índios, não podiam votar afrodescendentes, que eram os negros, os escravos. Nenhuma dessas categorias de pessoas podia votar. Mas a partir da nova Constituição de 1934, foram feitas leis que deu a garantia da mulher poder votar, certo? A luta das mulheres pelo direito de votar. No dia 24 de fevereiro, é atualmente uma data comemorativa muito importante. É o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Né? Muitas vezes, muitas pessoas não sabem, mas o dia 24 de fevereiro é comemorado o dia da conquista do voto feminino, o voto da mulher no Brasil, onde a mulher começou a ter o direito de votar. Foi nessa data, em 1932, durante o governo Getúlio Vargas, que as mulheres passaram a poder escolher democraticamente seus governantes. Para isso, elas precisaram se reunir, né, e se unir e fazer uma campanha nacional muito vigorosa, porque enfrentaram enorme resistência por parte dos governantes. Desde o século XIX, o tema já era discutido, mas sempre os deputados negavam a aprovar esse direito, alegando que as mulheres eram inferiores aos homens e não saberiam votar. Veja, quanto preconceito a mulher naquele tempo ela sofria, até não poder votar, porque os governantes, né, os deputados daquela época, eles não queriam aprovar a lei que dava direito às mulheres votarem, porque eles diziam que as mulheres eram inferior aos homens, eram abaixo dos homens e não saberia votar. Veja que cabeça daquele povo, daquele tempo, daquela época, né?
as conquistas foram ocorrendo aos poucos, a partir de 1932. Só que as mulheres começaram a se unir, né? Começaram a fazer campanhas, começaram a criar resistência e começaram a enfrentar os governantes e dizer que elas também tinham direito de votar. Elas queriam esse direito de votar. No início, conseguiram que as mulheres casadas, né, a partir de 1932, as mulheres casadas, autorizadas pelos maridos, pudessem exercer o voto. E também as viúvas e solteiras que tivessem renda própria. Veja, aí não foi totalmente assim, todas as mulheres, pela lei, que podiam votar. Foi muito difícil chegar a aprovar a lei que as mulheres votavam, mas só que ainda teve restrições. Quer dizer, a mulher, depois da Constituição, ela pôde votar, mas não eram todas as mulheres. Tinham que ser as mulheres casadas e que fosse autorizada pelo marido. Se o marido autorizasse ela votar, ela votava. E também as viúvas e solteiras que tivessem renda própria, que tivessem condição financeira boa, aí podia votar também. Se fosse viúva pobre e solteira pobre, que não fosse independente, dependesse do pai, da mãe, também não podia votar. Só as que tinham condição financeira própria, boa. Apenas em 1934 essas limitações caíram por terra. Até 1964 era apenas um direito, isto é, elas votariam se quisessem. E ainda tinha isso, né? Elas votavam se quisessem, não era obrigatório a votação das mulheres, só se quisessem. Até 1964, né? Somente a partir daquele ano o voto feminino passou também a ser obrigatório, né? Então, o voto da mulher, de todas as mulheres, né? Foi a partir de 1964 que todas as mulheres passaram a votar e passou a ser um voto obrigatório, certo? Temos aqui, ó, uma imagem, né, das mulheres fazendo campanha, saindo nas ruas e lutando pelo direito de votar naquela época, né? Elas faziam passeatas. Esse direito de cidadania só passou a existir em 1932. Aí aqui foi um comício feminino realizado na esplanada do castelo para propaganda da doutora Natércia da Cunha Silveira, Rio de Janeiro, em 1933, né? Isso aqui, olha, elas com cartazes pedindo direito de votar, né? E a partir daí foi considerado e aprovado o voto feminino, o voto da mulher. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E agora nós vamos fazer a atividade e aqui encerramos o ciclo que fala sobre cidadania, certo? Um cheiro para vocês e até a próxima aula.